A verdade de cada um. Então hoje eu quero entrar numa polêmica, porque é uma coisa que não dá pra gente entender, sabe, Paulinho? Quem é mãe sabe o que eu vou falar, quem é pai sabe o que eu vou falar. Vocês me compreenderão. Os filhos, né? Às vezes você se dedica tanto a um filho, você dá amor, você dá carinho, você dá atenção, você dá boa educação, você dá exemplo, porque exemplo é fundamental. Mas o filho não sai exatamente conforme o planejado. Às vezes vem muita decepção, às vezes vem muita tristeza, vem muita até frustração e às vezes vem até muita dor. E por que não? Sempre sobra culpa para um pai, para uma mãe. Porque a gente se pergunta, meu Deus, onde foi que eu errei? Você sabe que eu estava assistindo aquele filme intitulado A Menina que Matou Seus Pais, da Susannah Richthofen? E aí eu estava vendo um filme que está em cartaz numa dessas redes de stream. E eu vi quando o pai dos Cravinhos, o pai dos irmãos Cravinhos, ele fala com a esposa num diálogo. Onde nós erramos? Ele fala com a mulher dele sobre os filhos, os irmãos Cravinhos. Onde foi, mulher, onde foi que nós erramos? Porque a gente assistindo o filme, conhecendo bem essa história, a gente sabia que os Cravinhos eles eram filhos de excelentes pais. A Susannah Richthofen, eu acho que idem. Se bem que eu não tenho conhecimento profundo dessas famílias, mas de ouvir falar. Então hoje eu quero trazer um pouquinho de discussão aqui para o teu canal do YouTube, para o teu programa de rádio. Afinal de contas, por que a gente cria um filho dando tanto amor, tanto carinho, tanto bom exemplo, e de repente o filho se desvia? O que acontece? Que mistério é esse? Alguém teria uma resposta? Ou você insiste em dizer, não, o culpado é a mãe, o culpado é o pai. Será? Será que não é muito simplista dar essa resposta? Culpado é a mãe, culpado é o pai. Então eu quero que você ouça essa história. Meu filho Cristiano. Meu filho Cristiano, no seu tempo de criança aqui em Campinas, me deu muito trabalho. Ele sempre foi assim, sapeca, sabe? Meu filho Cristiano adorava brincar nas ruas aqui de Campinas com seus amigos, aquela coisa que todo moleque gosta. Soltar pipa, jogar bola na rua, andar de bicicleta. E era preciso sair correndo atrás dele para conseguir colocá-lo para dentro de casa. Eu tinha uma vizinha que até me falava assim, que garganta que você tem. Todo fim de tarde eu escuto você gritar, Cristiano! 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 Eu saía na minha calçada, assim, no meu portão, e esgoelava chamando o Cristiano. Até que ele escutava e vinha correndo. E eu tinha uma vizinha, a Sandra. Ela me dizia, que garganta que você tem. Que garganta. Eu fiquei famosa, porque eu era a mulher que gritava Cristiano o dia inteiro. Meu filho, atrás dele. Aí quando ele chegava, ficava brava, né, como toda mãe fica. Às vezes eu esperava ele no portão com um chinelinho na mão. Às vezes ele precisava levar umas chineladazinhas na bunda. E eu ficava furiosa. Meu marido e eu tínhamos um
um pequeno mercadinho na nossa casa, a nossa casa ficava em cima desse mercadinho. E embaixo era o nosso comércio, o nosso mercadinho. Então, na verdade, quando o Cristiano chegava da escola e ele não queria saber de ficar em casa, eu precisava ficar o tempo todo de olho no que ele estava aprontando na rua. E de vez em quando eu saía assim no portão e dar os meus gritos. Apesar disso, o meu marido, meu esposo, dizia para eu deixar o menino em paz. Deixa ele um pouco em paz, você fica gritando muito por ele, é bobagem. Afinal de contas, era melhor assim ele brincando bastante do que doente. Triste é ter um filho doente em cima de uma cama. Isso é triste. Mas o menino arteiro, faz parte. O tempo foi passando. Cristiano foi crescendo assim. E foi deixando aquelas brincadeiras de lado, porque agora ele queria mesmo era saber de namorar. Gabriela era uma garota que morava na mesma rua. Na verdade, ela e Cristiano sempre estudaram juntos. E eram muito amigos. E dessa amizade nasceu um grande amor entre os dois. E com apenas 15 de idade, começaram a namorar. Eu, de certa forma, fiquei até muito feliz. O namoro dos dois ajudava. Afinal de contas, agora eu tinha um pouco mais de sossego com o Cristiano. E não precisava mais ficar me esgoelando à porta de casa gritando o seu nome. Dei uma folga para minha garganta. Assim como eu não precisava também ficar correndo atrás do Cristiano pelas ruas. O namoro dos dois seguiu em frente. E quando os dois completaram 19 anos, Gabriela, a Gabi, ela engravidou do Cristiano. Ao contrário de muitas famílias que ficam loucas da vida quando a filha engravida, sem estar ainda casada, a família da Gabi adorou a notícia. Eles gostavam muito do Cristiano. Ficaram felizes. E então, eu e o meu marido e os pais da Gabi resolvemos presentear os dois com uma casinha. Aqui mesmo na rua que nós morávamos em Campinas. A gente não era uma pessoa assim que enfrentasse grande dificuldade financeira. Pelo contrário. Não, muito longe de riqueza. Não confunda, mas a gente tinha um comércio. Os pais da Gabi também eram pessoas bem situadas. O pai dela também tinha uma pequena empresa, entendeu? Então a gente tinha recurso. Havia aquele terreninho, nós compramos, fizemos ali uma casinha. Era para o casal começar a vida. Cristiano, ele nessa época já trabalhava com a gente no mercadinho. Na verdade, ele era o nosso braço direito. Eu e o meu marido, nós já pensávamos até na possibilidade de deixar o mercadinho nas mãos dele, porque ele era muito responsável com tudo. Opa, que bom, graças a Deus. A Gabriela, ela não tinha emprego, mas sempre estava no mercado também ajudando. E tudo ia bem, sabe? Os pais dela deram uma mão de lá, nós demos uma mão de cá, o casal ficou bem situado. Quando Pedro Henrique, meu neto, quando Pedro Henrique nasceu, foi uma alegria só. Graças a Deus, ele veio ao mundo com muita saúde e nem dava para acreditar que Cristiano seria um pai assim, tão novo, né? Eu, quando vi o meu filho pegando o filho dele no colo e ele todo coruja, mãe, ele é bonito demais, né, mãe? Olha que gracinha que ele é, mãe. Você não acha ele lindo? Lógico que eu dizia que sim, e era mesmo. Mãe, eu adoro ver ele mamando. Eu gosto de ver que a boquinha dele fica cheia de leite e às vezes até escorre pelo cantinho da boca. Mãe, aprendi a trocar a fralda do Pedro Henrique.
Eu sei trocar. Sei, opa, deixa comigo. Ô Gabi, deixa eu trocar a fralda pra minha mãe ver. Dou banho nele, mãe. Tá, eu tenho 1000 cuidados. Com a banheirinha. Eu vi o meu filho dando banho no meu neto, Pedro Henrique. De certa forma, eu observava que tudo estava indo muito bem. Até que um dos amigos de infância de Cristiano, o Carlos, passou a procurar pelo Cristiano. Na verdade, o Carlos, desde criança, eu sabia, ele era um garoto problema. Ele, com apenas 13 anos de idade, se envolveu numa briga de escola e essa briga foi séria, porque ele correu na casa dele, olha só, 13 anos ele tinha. Ele pegou uma faca e acabou ferindo o outro garoto. Ferimento que preocupou, diz que o menino correu até risco de morrer. Esse menino, o Carlos, nessa época, foi recolhido à FEBEM. Ele passou um período lá na FEBEM. E quando ele saiu de lá, parece que ele saiu ainda pior do que ele tinha entrado. O Carlos, na verdade, queria que o Cristiano o acompanhasse em algumas viagens a São Paulo, de Campinas a São Paulo. Ele dizia que queria ir até o Brás, no Bom Retiro, para comprar roupas para revender. Não, eu não aprovei a ideia. Eu particularmente não gostava do Carlos, desde o tempo de criança. Mas Cristiano dizia que seria uma boa, pois também ele passaria a comprar roupas para revender, e assim ele aumentaria sua renda. Por um lado fiquei feliz porque ele tinha meu tino comercial. Aquele mercadinho foi ideia minha. Eu nasci com esse tino comercial. Tá bom, eu vou revelar parte do meu nome, do meu sobrenome, Hassan. Não preciso dizer mais nada, né? Hassan escrito com H. Eu tinha tino comercial. Cristiano, então, passou a ir uma vez por semana com o Carlos para São Paulo. E só quem é mãe é que percebe logo que existe alguma coisa errada. Cristiano, logo depois que começou a ir para São Paulo com o Carlos, ele começou a aparecer com a casa sempre com carteira cheia de dinheiro, passou a comprar presente para todo mundo. E quando eu fui perguntar para ele de onde ele estava ganhando tanto, eu tinha observado que a gente não é besta, ainda mais eu com a minha experiência de vida, eu vi que estava sobrando dinheiro. E ele me dizia: mãe, das roupas, dá um bom lucro, viu? Eu estou feliz que o senhor é de roupa aí. Às vezes eu ganho numa roupa mais de 100%. Caramba, mais de 100%? Mais de 100%. Meu marido ainda disse que Cristiano estava certo em ter uma renda extra. Mas o meu coração de mãe me dizia que alguma coisa poderia estar saindo errado. Afinal, era muito dinheiro que o Cristiano andava ganhando. Para se ter uma ideia, depois de 2 meses vendendo essas roupas, o Cristiano me apareceu em casa com uma moto 0 km. Não era uma moto qualquer, não. Era uma moto grande. Preocupado com isso, eu resolvi ter uma conversa com a mãe do Carlos. Ele tinha virado uma espécie de sócio do meu filho, do Cristiano. Fui bater um papo com a mãe. Mãe é mãe. Mãe é atenta, mãe é ligada, mãe sabe. Tudo bem, ela morava no mesmo bairro que o meu. E sempre foi uma amiga da nossa família. Fui lá. Quando eu conversei com a mãe do Carlos, ela me disse que de fato o Carlos, ele está comprando roupa lá em São Paulo, e com o teu filho, né? Então, está revendendo pelas lojas de outras cidades. E o teu filho, Cristiano, também entrou no negócio com ele, são sócios. De fato, parece que estão ganhando dinheiro,
Ah, eles vendem muito. Diz que tem uma loja lá em Valinhos que compra tudo deles. Itatiba. Ah, eles saem aqui vendendo nessa região. Nossa, vendem muito. Até em Limeira eles estão entregando, Americana. Depois daquela conversa com a mãe do Carlos, eu me senti até envergonhada, porque eu tinha desconfiado do meu filho e na verdade eu passei a ter muito orgulho do Cristiano. Será que meu filho vai ficar rico? Será que o Hassan, que nós temos aqui no sangue, está estimulando o Cristiano a ser excelente comerciante? Melhor que a encomenda? Sim, mas todo esse meu orgulho e alegria estavam prestes a dar um lugar para a tristeza e vou dizer mais, um lugar até para o desespero. Era mais um dia em que Cristiano ia para São Paulo com Carlos para buscarem roupas para revender. Eles costumavam voltar para Campinas sempre no comecinho da noite. Mas naquele dia eles não voltaram. Não, naquele dia não. Quando já havia passado uma hora do horário habitual que Cristiano chegava, a Gabriela, esposa do Cristiano, ela me ligou e perguntou se eu tinha notícias dele. Falei que não. Não chegou ainda? Pô, agora também fiquei preocupada. Mas tudo bem, vamos esperar um pouquinho mais, né? Talvez é trânsito. Às vezes acontece um pequeno acidente aqui nessa chegada de São Paulo a Campinas, atrapalha tudo. Eu sei que são duas rodovias, porque você pode optar pela Bandeirantes, você pode optar pela Anhanguera, mas às vezes nenhuma das rodovias estava legal. Tá, vamos esperar um pouco mais. E foi logo em seguida que o telefone novamente tocou. E assim que eu atendi, eu nem pude acreditar no que eu ouvi. Salete Hassan? Sim? Eu sou da polícia. Polícia? Eu estou avisando a senhora. Cristiano é seu filho? Então, ele e o comparsa dele, o Carlos, estão presos, viu? Presos? Meu filho? Meu filho é Cristiano. Sim, eu estou avisando a senhora que ele, Cristiano, e o comparsa dele, Carlos, foram presos em flagrantes. Não, é de São Paulo, é. Delegacia de São Paulo. Região da Lapa. Foi um baque no meu coração. Na hora quando eu desliguei daquele policial, que eu coloquei aquele telefone no gancho, eu vi a minha imagem de mãe ainda jovem, correndo no portão e gritando: Cristiano! Cristiano! Que a minha vizinha Sandra admirava da força da minha garganta. E naquela hora, a imagem que me veio era de que não adiantava mais gritar. Ele não estava na rua e nem fazendo pequenas artes. Estava preso. E preso em flagrante de acordo com o policial, região da Lapa, São Paulo.
Não adiantava eu sair no portão e gritar, se bem que eu gritei dentro de casa, Cristiano! A Sandra ainda era minha vizinha. E ela ouviu o grito lá da casa dela. Que foi, Salete? Nada, Sandra. Eu fiquei com vergonha de contar para ela. Fomos eu, meu marido, a mulher dele, Gabriela, Pedro Henrique, filhinho deles, meu neto. Fomos todos para São Paulo. E quando conversávamos com o delegado, isso já no bairro da Lapa, em São Paulo, nós ficamos totalmente sem chão. Cristiano e Carlos realmente iam para São Paulo para buscar roupas para revenderem. Porém, o que nós não sabíamos é que ao invés de comprarem as roupas, eles compravam. Eles apanhavam a carga roubada. Quadrilhas especializadas roubavam essas roupas de caminhões que iam entregar essas roupas na região do Brás e do Bom Retiro. E o que mais nos chocou é que, além de roubarem esses caminhões, eles inclusive já tinham matado o motorista após o roubo. Os dois vinham sendo investigados há meses e foram presos naquele dia, assim que mais um caminhão foi roubado. E dessa vez, na Lapa. Por mais que tentássemos entender como Cristiano havia entrado nessa fria, não conseguimos achar resposta. Mãe, eu não matei ninguém. Foi a defesa que ele fez quando nós estivemos juntos. Mãe, a senhora sabe, eu não tenho coragem de matar ninguém. Não matei ninguém. Como se isso fosse defesa. Eles comercializavam, eles vendiam os produtos roubados. Eles financiavam o crime. Eu não sei nem o que é pior. Se a pessoa que sai com uma arma em punho para o assalto, se quem recebe como receptor esses objetos roubados e vende depois. Quem é que comete o pior crime? Ele tinha tudo na vida. Meu filho tinha emprego, tinha uma mulher maravilhosa, de uma família espetacular, gente boa e conhecida de Campinas, um filho lindo, recém-nascido. Nós nunca passamos dificuldade na vida. Nós tínhamos o nosso mercadinho, meu marido trabalhador, eu trabalhadora. Não faltou exemplo bom para ele. Aonde foi que nós erramos? Cristiano e Carlos foram a julgamento por roubo qualificado, formação de quadrilha e latrocínio. Porque não importa quem foi que apertou o gatilho. Quem matou foi a quadrilha. O executor depois vai ter um crime a mais cometido. Mas a quadrilha era responsável.
Condenação total, na soma dos anos, 30 anos de cadeia. Trinta anos de cadeia. Estão presos, vai fazer 5. A cada visita que eu faço a meu filho na cadeia, é como se um pedaço de mim deixasse de existir. Meu marido nem nunca foi visitar o Cristiano. E diz que prefere que ele nunca saia de lá. É a postura dele. Que apodrecer. Tem que apodrecer na cadeia para aprender. Não foi nada disso que nós ensinamos para esse cara. Não foi nada disso. Tivesse ele seguido o meu exemplo e o seu, não estaria metido nisso. Cristiano, nas vezes que o visito, ô mãe, fala para Gabriela trazer o Pedro para eu ver. Fala. Mas a Gabriela disse que o menino nunca vai entrar na cadeia. E muito menos levará o filho para essa visita. Ela afirma que o filho jamais entrará numa prisão. Ela até já foi lá. Mas foi exatamente para confirmar aquilo que ela havia dito a ele. Hoje, quando eu converso com a minha ex-nora, ela diz para mim: Cristiano para mim morreu. Sabe, dona Salete? Ele morreu. Minha nora, inclusive, muito jovem, está no seu direito, conhecer outra pessoa, está convivendo com outra pessoa. Ela não fez nada escondido, ela terminou tudo com ele quando ele foi preso. E diz: não, meu filho na cadeia não vai. O dia que ele sair de lá, é filho dele, tanto quanto o meu, ele vai ter o direito dele de fazer a visita, mas lá ele não vai. E aí, eu fui assistir aquele filme, sabe? A menina que matou seus pais. E eu vi quando o pai dos cravinhos, ele fala com a mãe. Eu me vi muito nele, naquele homem. Me vi muito nela também, na mãe dos cravinhos. Aí o pai diz assim: onde foi que nós erramos? A mulher não deu a resposta, não. Ele faz a pergunta no filme, mas ela não chegou a dar uma resposta, porque não tem resposta. É uma resposta que fica no ar. Onde foi que eu errei? Onde foi que o meu marido errou? Onde foi que nós erramos? Será que nas vezes que eu deixei ele sair para ir brincar na rua, nas vezes que ele ficava demorando para voltar para casa e que eu era obrigado a gritar do portão o nome dele, mas quantas e quantas mães já fizeram isso? E seus filhos são ótimos. Como ele dava toda a demonstração de ser um excelente filho. Quando é que eu poderia sonhar, supor, imaginar que ele tivesse esse fim? Triste fim. Acho que nunca. Como é difícil para uma mãe. É tão difícil que quando alguma pessoa me pergunta, às vezes acontece, apesar do tempo, tem 5 anos que tudo aconteceu, na verdade um pouco mais, 5 anos que ele está preso. Tem mais tempo, mas apesar desse tempo todo, de vez em quando alguém me pergunta: e o Cristiano? E eu tenho vergonha. Outro dia,
O meu marido, ele olhou para mim assim, perguntando, por que você mentiu? Porque veio uma pessoa que não vinha a Campinas há muito tempo e falou para mim assim, e o teu menino, teu Cristiano? Eu falei assim, foi viajar. Ah, é? Faz tempo que eu não vejo. Foi viajar. Como vocês sabem, eu revelei parte do meu nome, Hassan. Falei, ele foi lá pelas terras dos meus pais, dos meus avós. Está passeando. Meu marido me olhou assim assustado, tipo, mulher, você nunca mentiu. Mas de vergonha eu menti. Foi de vergonha. De vergonha eu menti, porque eu não ia conseguir encarar aquela pessoa e falar assim para ela, meu filho está preso. Para muita gente eu falo, mas para aquela em especial, para aquela eu não consegui. Sei lá por quê. Até isso eu tenho feito. Mas eu não sou a única mãe que passa por isso, e nem meu marido é o único pai. Os pais do Carlos também sofrem. Se bem que os pais do Carlos, de certa forma, foram melhor preparados, né? Eles conviveram com uma pessoa mais problemática. Eu e meu marido não, nós nos sentimos mais traídos. Mas nós reconhecemos que nós não somos os únicos. Fica aqui a pergunta que o pai dos cravinhos fez para sua esposa. Uma pergunta que não tem resposta, porque já fiz para o meu marido. E ele não disse palavras, ele apenas levantou assim o ombro. E quando ele levantou assim o ombro, ele levantou também as sobrancelhas. Levantou as sobrancelhas e os ombros, como a dizia para mim, sei. Não falou, não sei, mas não precisou. Eu perguntei para ele, onde foi? Onde foi que nós erramos?